Um questionamento que eu escuto diariamente é o seguinte: por que que eu consegui dirigir aqui com você e eu não consegui dirigir com meu esposo, com meu pai, com minha mãe? Por que que quando eu estava lá foi tão sofrido? Eu perdi a paciência, saí do carro, ele saiu do carro, eu chorei, a gente brigou, por quê? Por que que acontece esse tipo de situação se essa pessoa que tentou me ensinar a dirigir você tem 20, 30 anos? Se ela dirige uma carreta, dirige caminhão, dirige ônibus, dirige carro, por que que essa pessoa não conseguiu me ensinar? Por que que eu não consegui dirigir com essa pessoa do lado? A principal diferença entre uma aula personalizada comigo para habilitados, e muitas pessoas a princípio não percebem e confundem, eu posso nomear como a minha neutralidade. Quando eu sento no banco do carona de alguém, eu não sento como motorista e também nem como um passageiro comum. Eu sento deixando para trás tudo o que eu sou como motorista. Porque quando eu estou ali com aquela pessoa, eu não posso, de maneira nenhuma, tentar fazer com que aquela pessoa repita o meu comportamento no trânsito. Seja uma motorista como eu sou. Reaja no meu tempo, pense da minha forma, veja o trânsito da forma que eu vejo. Porque isso, gente, prejudica muito. E a missão de dirigir se torna não só dirigir, se torna copiar um motorista. E essa pessoa nunca vai saber da forma que ela realmente dirige, do que é mais confortável para ela. Porque a mente dela vai estar focada em fazer como a Luane faz. E isso é algo que está muito distante da minha aula. Quando um aluno ele consegue destravar, desbloquear, é um momento muito mágico, é um momento muito feliz para mim, porque eu estou ali tendo a oportunidade de perceber o quanto a escuta ativa, a escuta de verdade, muda a vida e o comportamento de alguém. Porque essa pessoa, em poucos minutos, ela vira uma chavinha e ela faz coisa que ela dizia há poucos minutos atrás que ela não era capaz de fazer. Então, um dos desafios é fazer com que essa pessoa perceba que na fala dela, na opinião dela sobre ela, está influenciada pelas pessoas em sua volta. E que, na verdade, o que eu estou fazendo ali é ser neutra, dando um ambiente de paz que proporciona a ela se ver, se perceber. Mostrar para ela que ela, no trânsito, ela não precisa me copiar. Porque quando a gente quer copiar o outro, o trabalho é redobrado. Agora, quando você simplesmente consegue chegar a um ponto de neutralidade, para que aquela pessoa fale, para que aquela pessoa se escute, para que ela se veja, o processo simplesmente a gente pode dizer que é uma virada de chave. E o comportamento, o corpo da pessoa naquele momento muda. Você vê o ombro relaxar, você vê a postura mudar. E isso não é porque, gente, eu fiz uma coisa assim, nossa, você é muito bom com isso. Não, eu consigo ser neutra, eu consigo fazer com que, eu consigo entender que o meu papel ali é ser neutra, é não tentar fazer com que ela seja uma cópia minha pelo trânsito, é entender que essa pessoa, ela sabe dirigir, que o meu desafio, na maioria das vezes, eu diria 98% das vezes, é ter esse acolhimento, sabe? Eu acredito, assim, que na minha aula eu tento colocar o mais humano possível, da forma que eu gostaria de ser tratada. Porque quando eu vejo uma pessoa habilitada me procurar, já vem automático na minha cabeça. Opa, ela só precisa se ouvir, se perceber, ela só precisa de alguém que a respeite, que, silencie e deixe ela falar, deixe ela se ver. Quanto tempo vai levar? Não sei, depende da resistência dessa pessoa. Mas ontem aconteceu algo assim que é muito bom pra mim, né? Porque, nossa, assistir um processo desse é muito lindo. E aconteceu com a primeira aula, o primeiro dia de aula, que no caso são 2 aulas, né, juntas. E no início da aula é uma pessoa, a primeira fala é de uma pessoa, depois eu vou ouvindo essa pessoa e essa pessoa no final da aula é outra. É um exemplo que a pessoa começa a aula falando, cara, eu não sei, eu acho que vou precisar de muitas aulas, e mesmo assim é porque é muito difícil, é isso, é aquilo, não sei o que, não sei o que. No final da aula, o discurso muda. Ah, hoje eu vou, Luane, hoje com certeza eu vou levar meu filho pra escola, eu vou buscar meu filho na escola em 2 horas, né? Às vezes passa um pouquinho, né? Porque quando a gente fala da escuta, tem um momento que a gente, como profissional, às vezes tem essa dificuldade de parar aqui, né? Senão fica uma coisa sistemática, tipo um robô, pronto, aqui para. Então, às vezes vai estender um pouquinho, mas isso não tem problema nenhum. Então, o que eu acredito que diferencia e que as pessoas confundem e que tornam a vida de quem tá aprendendo um sofrimento é muito, eu não estou permitindo você se ver. Eu quero que você dirija como eu. Então, gente, eu não tô fazendo uma crítica ao marido, ao irmão, seja lá quem for que tentou te ensinar, mas eu tento explicar o seguinte: você precisa entender que o outro vai te dar o que ele tem para te dar. O outro, ele tem até boa vontade. Ele até deseja te ajudar, te ensinar. Só que ele não consegue ter essa neutralidade. Porque o motorista, quando senta no banco do carona, ele vai sentar com toda a sua experiência, com toda a sua forma de ser. Então, ele vai ter impulso. Ele não vai ter a ferramenta, a neutralidade que você precisa para se ouvir. E esse trabalho, cada vez mais que eu faço, cada vez mais eu me apaixono. Porque quando eu vejo o resultado, principalmente das mulheres, porque as mulheres têm a tendência maior de acontecer esse tipo de situação, que é absorver muito o ambiente, absorver muito a fala do outro e acreditar que aquilo é você, mas não é você. Aquilo é o que as pessoas em sua volta dizem que você é. E sabe uma coisa que é triste? É que o outro, ele fala do outro, ele não fala da gente, ele fala dele. Exemplo, você não ia parar. Porque ele está falando dentro do contexto dele, que se fosse ele teria parado antes, ele teria parado de tal forma. E com isso, com esse tipo de aprendizado, você vai ficar cada vez mais travada, porque você sobrecarrega seu cérebro. Seu cérebro ele tem que aprender a relaxar para dirigir, ou ele tem que copiar o padrão de outro motorista, entende? Então, quando você treina com alguém neutro, que essa pessoa, com as ferramentas certas, consiga fazer com que você se veja, se perceba, o seu corpo relaxa e você vai dirigir. Agora, o estresse, a desmotivação que você sente é porque você está querendo obrigar de alguma forma alguém que não tem condição, que não tem neutralidade, ser neutro para que você se veja. Essa pessoa está fazendo com que você seja igual a ela e ninguém é igual a ninguém. E foi, bom dia, acabou, senão vai ficar longo demais.